teve uma vez que ele teve uma briga com a mãe dele. Ele quebrou as duas mãos dele. Quebrou as duas mãos? Porque ele não quis bater na mãe dele. Imagina a força com que ele bateu nela, que ele bateu no chão e quebrou esses dois ossos aqui das mãos. Ele socou o chão? É mesmo? Para não bater na mãe Para dele. não bater na mãe dele. E como tu se sentiu naquele momento? Tu ficou apavorada? Assim, Eu meu fiquei Deus, essa na família minha cabeça. Seja muito bem-vindo ao canal Engenharia da Identidade. Eu me chamo Cissa Viana, eu sou terapeuta. E hoje eu estou muito feliz porque estamos estreando um quadro novo aqui no canal, onde eu vou contar histórias reais de mulheres reais que passaram por relacionamentos tóxicos, abusivos e situações de violência. A proposta desse quadro é trazer esses relatos para que outras mulheres possam se identificar, perceber sinais e, quem sabe, encontrar a força que precisam para sair de uma situação que hoje parece sem saída. Normalmente eu vou ler aqui os relatos que chegam até mim, mas para a estreia desse quadro a gente teve uma oportunidade linda, muito especial. Uma mulher que viveu essa experiência decidiu vir aqui pessoalmente e contar a própria história. Ela vai contar tudo desde o começo, os primeiros sinais e tudo que ela viveu dentro dessa relação e como ela conseguiu romper esse ciclo. Então, agora eu quero que você comece a escutar a história dela. Oi, Jen, obrigada por ter aceitado o meu convite, obrigada por estar aqui e por compartilhar a sua história com os seguidores. Então, quero ouvir tua história desde o começo, porque muitas pessoas, elas veem uma relação que chegou ao fim, né? Muitas vezes um ciclo abusivo, e aí elas simplesmente julgam, por que não saiu? Então, são tantas camadas que impedem uma mulher de sair, de romper um ciclo abusivo, que vale a pena você ouvir a história do começo ao fim. Então, como foi que tudo começou, Jen? Quando vocês se conheceram? Como foi? Eu tinha 14 anos, ele tinha 17, e na verdade a gente começou como amigos. Mas eu já sabia algumas coisas dele, mas mesmo assim eu, não sei, quis conhecer mais ele, quis me relacionar com ele. Aí a gente começou quando eu tinha 14, a relação foi boa no início, como sempre, as coisas sempre são boas, ele era assim, tinha certos detalhes, certas coisas que ele fazia por mim, mas já depois de uns 2, 3 meses começaram as coisas a ficar um pouco mais pesadas, sabe? Não me batia, mas já começava com insulto ou com palavras assim como para me diminuir. Te diminuir. Mas geralmente acontece isso mesmo. Até porque se no comecinho da relação ele já bate, automaticamente a mulher já desencoraja de seguir a relação, né? Então eles vão pouco a pouco aumentando ali a questão da ofensa, né? Psicológica também. E aí vão subindo os degraus, né? Quando a gente percebe, a gente já está dentro da relação abusiva. Então, em 3 meses, ele já começou, a máscara já começou a cair. Sim, e também foi porque eu adoeci. Aí eu emagreci muito. Eu já era magra e tinha ficado mais. Então já vinha aquelas comparações: ah, tu tá muito magra, tu tá ficando muito seca. Como jogando que eu não estava ficando mais provocativa para ele, sabe? Então, assim, eu tentava cobrir meu corpo para ele não ver. Aí eu ficava meio ruim, assim, mas eu continuava com ele, porque eu não achava que era uma ofensa direta para mim, senão como que, ele tá vendo que eu tô assim, então eu tenho que melhorar para ele, sabe? Para ele me olhar melhor. Imaginava assim, ele tá me dando uma dica, ele tá me dando um toque, algo assim, Aham. né? Aí continuaram as coisas assim, mas às vezes, como ele era diabético, ele é diabético ainda, ele às vezes ficava bravo por qualquer coisa e ele fala, não, é por causa daquilo, tu tem que me entender. Mas assim, ele só era comigo. Aquelas coisas ele descontava era comigo, sabe? As As frustrações frustrações dele dele. descontavam em você Uhum. e sempre depois pediu desculpa, colocando como argumento a doença dele. É. Aí continuaram as coisas, eu já continuei com ele já 6 anos de relacionamento. Aí, aos 15 anos, a gente teve um relacionamento escondido, né? Meus pais não queriam que eu me envolvesse com ele, muitas pessoas não queriam, porque veiam realmente que ele era um cara que ficava com uma, ficava com outra, mas eu não, eu queria ficar com ele, estava apaixonada, foi meu primeiro namorado, foi aquela coisa, Primeiro mas assim, amor. ele sempre tinha aquela comparação, não, aquela mulher tá mais bonita, não sei o quê, mas em mim ele não deixava eu fazer essas coisas, sabe? Quando eu tentava me arrumar, em mim ficava feio. É mesmo, ele sempre tentava te Sim, diminuir. sim, sempre ficava Nas feio, pelo mulheres, menos. aquilo que ele elogiava nas mulheres, quando era você,
ficava feio. Aham. Engraçado, né? Sempre foi assim. Aí continuamos mesmo. Minha família não queria que eu ficasse com ele. Inclusive, a mãe de uma amiga minha não queria que eu ficasse com ele, porque às vezes eu ia fazer tarefa na casa dela. E como ele tinha também a senha do meu e-mail, Facebook, todas as Ele minhas tinha coisas, as tuas senhas, tudo, isso foi tudo. exigência dele. Isso, meninas, já prestem atenção, isso é sinal já de relacionamento Então ele abusivo. sabia onde estava, às vezes ele aparecia no lugar e ele ficava lá. Então a mãe da minha amiga se incomodava porque eu estava fazendo tarefa e ele não tinha por que estar lá, né? Então ela falava, Uhum. cara, não é normal uma pessoa ficar assim em cima de ti, te vigiando praticamente. Aí, As pessoas já estavam te alertando, sim, né? mas eu continuava com ele, porque eu para mim não era Não algo estava te ruim. incomodando, Não, né? era tipo, ah, como que ele está interessado em mim, onde eu Ai, que estou, que eu tô. fofinho, né? Ele tá sempre presente. Mas detrás disso, depois já havia uma ofensa. Ah, porque tu não me disse que tu tá indo lá, sendo que eu ainda morava com meus pais, eu era de menor, eu tinha 15 anos. Então, eu praticamente tinha que avisar para ele onde eu estava, que eu estava fazendo com quem eu estava. Então, ele vinha e brigar comigo porque eu estava escondendo isso dele. Então, porque eu estava ficando com alguém mais. Então, ele sempre colocava como que eu estava ficando com alguém mais. Se tu estava num lugar estudando, é porque tu estava ficando com alguém. Se Sim. tu sempre tinha que dar dando explicações. Se tu não explicou, é porque estava ficando com Uhum. alguém. Aí Bem continuaram as típico mesmo. coisas, aí eu continuei com ele, eu quase perdi um ano de escola também, porque às vezes eu queria ficar com ele, mas às vezes assim, ele, se tu não vai, então vou procurar alguém para ficar comigo, sabe? Te ameaçava. Sim, sempre era assim. E muitas vezes eu ligava para ele e eu escutava a voz de uma mulher, de outra menina aí perto dele. E eu perguntava para ele, não, estou lá na casa de uma amiga. Mas ele podia ter amigas, Ele podia ter mas eu amigas. não podia ter Tu não amigos. podia ter Nem amigos. amigas, porque então minhas Ah, nem amigas as estavam amigas. procurando, como ele falava, machos para mim. As amigas, nem mulher podia ser amiga sua porque estava tipo, te dando macho. Uhum. É bem comum, isso é mais comum que a gente possa Sim. imaginar. Aí eu saí do ensino médio, aí entrei na faculdade, né? Aí lá, na Venezuela, na faculdade que eu fiz, a gente tinha que fazer tipo um técnico antes, como fazer uma prova. Eram 6 meses, a gente tinha que ficar lá, né? Aí para decidir que carreira a gente quer estudar, que ia fazer, né? Aí ele às vezes ficava lá fora. Ele me deixava, a gente tinha um relacionamento que meus pais já sabiam, então ele A me pegava em relação já casa, estava formal. formalizada, né? Ele me pegava lá, então às vezes ele me deixava lá e ficava lá até eu sair. Ele me deixava na porta da faculdade, ele ficava lá ou ficava me vigiando, sempre ficando perto para ver o que eu estava fazendo. Te monitorando o tempo Sim, todo. sempre, sempre. Aí. Até então tu não estava incomodada, achava até Sim, fofinho. Já estava começando a sim, se incomodar, já incomodavam, porque estava. a gente sempre tinha uma que outra briga, terminava, voltava. E ele sempre era, perdão, me desculpa, tu tem que me entender. Sempre eu tinha que entender a parte dele, porque ele Sim. tinha problemas com sua família, com sua Sempre mãe, era seu o pai. coitadinho da coitada Holândia. Então sempre era como que, E eu também, como que ele sempre falava, não, porque tu também tem problemas por causa dos teus pais, aquela coisa, não quero te fazer mal, mas também não parava aí, sabe? Uhum. Então, quando eu comecei a faculdade, ele continuou do mesmo jeito. Ele me deixava na porta da faculdade, me esperava lá, eu ficava perto, e até eu sair. E aí era pior, porque então eu já não podia falar com ninguém, porque todo mundo já tinha percebido o jeito que ele era Todos os teus agressivo. amigos já sabiam. Sim, que ele ficava lá e era agressivo, como que marcando território, sabe? Como um cão de guarda ali. Sim. Nossa. Então, muitas pessoas se afastavam de mim enquanto ele estava lá. Dentro da sala de aula, beleza. Mas quando veían ele, as pessoas já se Já se afastavam. afastavam. Assim, muitas vezes chegava lá. Já porque já sabiam até que ele poderia te agredir depois, né? Sim, porque já tinha acontecido, pelo menos, não me batia Ah, não, digo diretamente. agredir verbalmente, né? Sim, não, e já tinha acontecido, pelo menos, ele não me agredia diretamente, mas pelo menos já jogava uma coisa perto, pegava Uhum. meu celular e mexia no meu celular para ver o que eu tinha dentro do celular, com quem eu conversava. Às vezes ele fazia eu abrir a conversa, começar a conversar com a pessoa, Aí eles conversavam para ele se ver. passando por você para Não, saber o ele nível de fazia eu abrir intimidade. a conversa, Abria para eu conversar com a pessoa e ele vendo a para conversa, saber o nível de da intimidade intimidade que a tinha. gente tinha. Muitas vezes ele fazia isso no Controle Facebook, mesmo. no WhatsApp, qualquer Então ele lugar. tinha as senhas do teu e-mail, das tuas redes sociais, te monitorava na frente da escola, dentro da escola quando ele tinha oportunidade, fiscalizava teu celular, te colocava para se comunicar em tempo real ali para Uhum. poder ele ver se tu não estava traindo. E aí como que você se sentia? Era Me sentia mal, porque eu pensava assim, em que eu estou falhando? Se eu, falhando, né? Sempre a gente sempre acha que é com a gente, né? sim, porque eu pensava assim, cara, é meu único namorado. Eu não traía ele.
eu somente saía com ele. Minha família só me dava permisso para eu sair com ele, então, cara, O que eu tô fazendo de tão errado? Onde que eu tô errando, onde é que né? eu tô errando para ele pensar que eu tô fazendo isso? E às vezes eu pensava, não, poxa, mas deve ser que relacionamentos anteriores dele ele teve isso, então ele pensa que também podia acontecer, mas a gente já tinha uns 3, 4 anos de relação. Então, cara, E não cabia. Se eu não fiz no início, eu não fiz no meio, porque ele ainda continua com esse pensamento, sabe? Aí queda a mim, e às vezes sim, já vieram as primeiras agressões, um quando começou a primeira agressão de tudo foi o quê? Te xingando, xingando, sim, me diminuindo, te diminuindo, sempre falando ai, que tu tava mais feia que as outras meninas. E colocando você um é uma menina, macho, sempre como foi ele uma falava, porque menina ele não, linda. sim, ele sempre falava, eu falei, eu fazia uma coisa, eu lembro que uma vez eu me arrumei muito bonita, e ele falou, tira essa maquiagem, parece uma palhaça. Sério, ele condenou tua maquiagem. E tu tava se sentindo bonita. Sim. Aí eu peguei e tirei a maquiagem, sabe? Uhum. Porque se ela não me achava bonita, então era por uma, sabe? Como que é? Aí eu tirei, e assim, meu pai, pelo menos, ele sempre comprava roupa bonita, e às vezes ele não gostava da roupa que eu usava. Ele criticava as Sim, roupas que a você roupa que eu usava. usava. E tu E eu mudava aquilo, não por ele, sempre senão estava me tentando senti bem mudar no para se relacionamento. encaixar na Sim, relação, né? sempre, sempre. Aí, tem uma vez que a gente brigou tanto, que ele chegou a me bater. Foi a primeira vez que ele te bateu. Sim, eu Vocês já tinha, estavam com quanto tempo de relacionamento tinha já? como 3 anos já. 3 anos de relacionamento. Sim. E como foi essa situação? Vocês estavam longe? Como que aconteceu? Não, estávamos aí no quarto dele e foi isso. Ele viu que eu estava conversando com um amigo, porque assim a gente tem muito, meu amor, minha vida, como É tá? comum, né, o Sabe? venezuelano chamar Sim. assim, né? Então ele viu que o cara que estava me chamando assim, porque eu não fazia para não incomodar Para ele. não ter problema. Então, tu tá vendo que tu tem um macho aí, tu tá me escondendo, não sei o que, tudo bem, ele aonde, não sei o que. Aí eu, não, cara, eu não tô saindo com ele, não tô fazendo nada errado, não tenho certeza que é sim. Porque não sempre eu tô contigo, deve ser dentro da escola, deve ser essas tuas amigas que te encobrem, sabe? Aí ele veio e me bateu a primeira vez. Foi a primeira vez que ele te bateu. Entrou na casa dele. Aí eu fiquei assim em choque, porque nunca tinha acontecido. Aí eu não pensei em sair, nem ficar, nem nada, senão que eu fiquei como que. Aí, Não sabia nem como reagir, né? Se corria, se fugia. Ficou sem fiz reação. reação na hora. E aí, depois disso? Aí eu peguei e falei pra ele terminar. Dias depois ele apareceu de novo, um príncipe. Me desculpa, não Aí quis fazer começa o love isso. bomb de novo. Eu não tenho que fazer porque te amo. Eu não tinha que te bater. Me desculpa se não teve que ter acontecido, aquela coisa. Beleza, continuamos, tudo aquilo. Aí eu saí dessa faculdade e entrei em outra. Ele entrou na mesma faculdade que eu, mas em outra carreira. Como a dele não abriu, ele entrou na mesma carreira que eu. Então a gente começou a estudar junto. Aí era pior. Já era uma forma de te fiscalizar, né? Sim. E também na outra faculdade que eu estudava primeiro, teve uma vez que ele me deixou na porta da faculdade e como meus amigos já sabiam que ele era assim, eles não conversavam comigo. Fingia que nem te conhecia, né? Então ele se despediu, só que ele ficou ainda aí. Aí eu cheguei a Uhum. conversar com meus amigos e eu falei, que foi? Você tá bravo comigo? Eles falaram, não, ainda tá namorado, tá aí. Tu pensava que ele já tinha ido embora. Aí eu voltei e falei pra ele, amor, tu não vai não? Ele falou, tu tá me expulsando, é? Ah, Tu quer ficar com alguém aí, é? Então tu não vai ficar mesmo não. Sube, porque ele tinha uma moto. Ele me falou, agora tu vai embora comigo então. E ele começou a falar palavrões para mim, me insultar, falar um monte de coisa, que realmente isso era o que eu queria, ficar com alguém, que ele já sabia, por isso que ele ficava lá. ele já sabia, tipo, já tinha 3 anos de relação e ele sempre soube que tu ia trair ele a qualquer momento, desde os primeiros meses da relação, né? Aí Sem chegamos lá noção na casa mesmo. dele, ele me bateu de novo e como eu falava, ele sabia onde bater para não deixar marca, sabe? Era puxão de cabelo, era dava na bochecha, me batia pelas Tapa. costas, me puxava pelo braço, me jogava contra a cama, contra um sofá, que não deixa marca, sabe? Bate na Sim, pessoa, mas não deixa uma marca visível. de uma Aí, forma já mesmo maquiavélica para se esconder mesmo, né? aí pronto, aí continuamos assim. Aí quando entramos na seguinte faculdade era pior ainda, porque eu estudava com ele, eu fazia os grupos, era com ele. Então, e se eu tinha Vivia conviver, pisando em ovos, então, né? se eu tinha conviver com outra pessoa, ele sempre estava aí.
sempre estava aí. Mas assim, o relacionamento não sempre foi uma agressão diária. Nunca é, Mas nunca quando é. era muito ruim. Era ruim. E eu continuava aí. Às vezes a pessoa me falava, mas por que tu continua aí? Por que tu continua aí? Mas sabe, de fora a gente vê uma coisa, mas quem tá dentro é difícil sair. É difícil. É Eu difícil sei sair, disso. porque às vezes eu me sentia culpada. Eu falava assim, ah, mas ninguém escolheu ele pra mim. Fui eu que decidi estar com ele, então o meu problema é resolver isso aqui, sabe? Tu E se sentia culpada de todo o comportamento dele, como se você fosse uma pessoa inadequada para ele. Tinha essa culpa e tinha outra culpa. Eu já estava percebendo que estava numa relação abusiva e se sentia culpada porque você que entrou naquela relação e agora era problema teu sair. Aí não conseguia pedir ajuda. sim, eu tinha vergonha às vezes de falar Dá vergonha. para minha mãe, para meu pai, para aquelas coisas, porque tantas vezes ele me abriu não fica com ele, as pessoas me falaram para não ficar com ele, e eu continuava aí, porque eu gostava dele, eu gostava do menino, e ele sempre se desculpava, e eu tinha que entender que ele era doente, não sei o que, isso, aquilo. Aí continuamos o relacionamento e teve uma vez que ele teve uma briga com a mãe dele. Ele quebrou as duas mãos dele. Quebrou as duas mãos? Porque ele não quis bater na mãe dele. Imagina a força com que ele bateu nela, que ele bateu no chão e quebrou esses dois ossos aqui das mãos. Ele socou o chão? É mesmo? Para não bater na mãe dele. Para não bater na mãe dele. E como tu se sentiu naquele momento? Tu ficou apavorada? Assim, eu meu fiquei, Deus, na minha cabeça veio assim como um filme, sabe? Como que ele já tinha te batido. E eu pensava assim, cara, se ele já fez tal coisa comigo e aconteceu isso aqui agora, o que pode acontecer mais com a na mãe frente? dele. E vocês já estavam, a essa altura, já estavam quanto tempo já de relação? Com 4 anos de relacionamento, 4 ou 5 anos. Durante esses 4... Porque as pessoas têm que entender que uma relação abusiva, ela não é o tempo todo ele te tratando mal, te xingando, te batendo, não é assim, né? E é nisso que a mulher fica presa. Porque, primeiro, quando ele chega na vida da gente, ele traz um personagem. Geralmente esses homens abusivos e tóxicos, o personagem deles é um verdadeiro príncipe da Disney, sim, né? Que a mulher fica completamente encantada. Eu já fui chamada até de estrela de Hollywood. De tudo que eles iludem. Sim. E aí, quando a mulher... Aí acontece os fatos da violência, né? Vai escalando. Começa com um xingamento, um empurrão. Aí depois arremessa um objeto, soca a parede, quebra alguma coisa. Aí a próxima te empurra, puxa teu cabelo, aí te dá tapa. Aí pronto, aí já vai subindo pro espancamento. E até chegar no espancamento, isso leva meses, às vezes leva anos. Eles vão subindo a escala da violência de forma gradativa. Eles vão testando a vítima e vão se testando também, até para saber até onde que eles são capazes. Sim. E também, às vezes, tinha agressão sexual, sabe? Às vezes, eu não queria ficar com ele porque realmente eu não tinha vontade. Então, ele falava, ah, então, de certeza, tu fica com alguém. E tu é meu namorado, tu tem que ficar comigo. A gente sabe que isso é né? Amiga, eu sinto muito que tu tenha passado por isso, de verdade. De verdade. Uma mulher não querer fazer sexo com um homem é direito dela. E ele não tem o direito de obrigar ela a se relacionar com ele. Isso é estúpido. E, infelizmente, isso é mais comum do que a gente pode imaginar. Eu sinto muito mesmo, viu? E tá tudo bem você chorar aqui, tá tudo bem. Toma um pouquinho de água, eu fiquei bem emocionada. E aí, quando vocês... Eu me perdi até. Não, e depois que acontecia isso, ele vinha como que... Eu ficava ruim, eu falava, cara, eu não queria. Ele falou, mas tu é minha namorada. Tua obrigação. Eu não fiz nada mal. A gente é namorado. Falei, mas eu não queria. Eu falei, mas eu não queria. Mas tu não se negou. Mas como me negar se eu sabia se era isso ou era apanhar? Ou apanhar ou te chamar, ou falar que porque já que não queria transar com ele, porque já tinha transado com alguém, né? Ai, que absurdo, meu Deus. Sim. Aí continuaram as coisas assim, e eu sempre terminava com ele, voltava com ele, terminava com ele, voltava com ele, porque ele sempre vinha com qualquer papo. E como a gente estudava junto, as pessoas veiam de fora, sabe? E não sabiam o que acontecia dentro. Então ele sempre era coitadinho. Sempre... Ah, por que tu deixou ele, gente? Um menino tão bom como tão ele. Bom. Todo mundo pensa que eles são bons, tão né? Tão bom, cara. Olha, ele vai sofrer.
Ele fica tão mal. Eu vejo ele sempre sendo amoroso contigo. Ele te busca na tua casa, ele te leva na faculdade, ele faz tudo contigo. Por que tu faz isso com ele? Não, conversa, sempre tinha alguém chegando a conversar comigo, porque como se eu era ruim. E eu não ia contar as coisas para as pessoas, como eu já falei. Eu pensava que o problema era somente meu. E eu que tinha que resolver, sabe? Aí continuaram as coisas assim. E sempre era a mesma briga. Sempre era a mesma briga. Que eu tinha alguém, que eu falava com alguém. E, cara, ele tinha acesso no meu celular, tinha acesso às minhas Nunca coisas. conseguiu provar a teoria dele. Mas sim, ele sim. As meninas que ficavam com ele me Ele te ligavam. traía. Me Ele te ligavam. traía. Tu sabia que ele te traía. Meu Deus, elas te ligavam? Me ligavam e falavam para mim, olha, adivina quem está saindo da minha casa. Ou esse é meu Facebook, eu olhei nas fotos e aparecia ele lá. Quando eu perguntava dele, ele falava, não, estou em casa, mas ele estava lá com a outra pessoa. Aí quando eu reclamava, mas é minha amiga, mas Ele é minha podia ter amiga. amigas, você não podia ter amigos. Eu não podia ter amiga, não podia relacionar com ninguém. E assim, sempre tinha que estar junto com ele. Se eu fosse sair, era junto com ele. Eu Não tinha que podia conhecer as sozinho. pessoas que ele queria. Um controle absurdo, né? Era um controle sempre das coisas. Aí eu tentava me separar e ficávamos assim uns 2, 3 dias sem conversar. Não falava para ninguém. E de novo voltava. Sempre era assim, ida e volta, ida e volta. E cada vez que volta, cheio de promessas, sempre se vitimizando, né? E sempre amigos dele vinham atrás como que, tu tem que entender ele. Tu tem que Tu tem que entender. entender ele. Ele é assim, e tu sabe que ele tem seu problema com seu pai, com sua mãe, essas coisas. E eu tinha muito problema com minha família por ele. Por causa dele. Por causa dele. E também minha família ajudava muito ele. E também ele, com minha mãe, ele chegava, tua filha falou tal coisa pra mim. Então minha mãe como que, poxa, não fala essas coisas pra ele. Ele cara. sempre se vitimizando pra todo mundo. Sempre se vitimizando. Você era a vilã. Sempre. Bem típico mesmo de homem tóxico. Sempre. Aí sempre que saíamos, eu tinha que estar aí com ele. E escutar as conversas dele, fazer as coisas. E se eu ia conversar com outra mulher, então ele ficava lá para saber qual era a conversa. E quizás qualquer pessoa pode escutar agora e pode falar, não, mas não era bem assim. Só sabe quem tá dentro. Mas só sabe quem tá dentro. Só sabe quem tá dentro. Eu sei, porque eu já vivi uma relação abusiva e tóxica também. Para todo mundo, eles são maravilhosos. Só vai saber o inferno quem tá dentro de casa. E eu que era tóxica. Você, porque eu ligava para ele para saber onde ele manipuladora? estava, mas ninguém sabia, era porque eu estava perguntando, porque alguém mais já tinha ligado para mim, me avisando que ele estava saindo com essa pessoa, sabe? Então sempre vem aquela, não, ela é tóxica, ela fica mandando mensagem onde ele está, o que ele está fazendo, mas por que eu fazia aquilo? Porque tinha alguém que me falava, olha, ele está aqui comigo, então eu ligava, tu tá onde? Já estava com informação, né? Não era nem uma insegurança, não, já era uma constatação mesmo. Uhum. E sempre era assim, por qualquer coisinha ele chegava e eu apanhava. Ficou uma coisa comum, corriqueira, ele te bater. Sim. Até que uma vez eu respondi e realmente eu peguei, bati nele, a gente se bateu entre nós dois. Aí eu vi, e a mãe dele escutava e ela não entrava. Ela não entrava naquilo, aí eu veia que se eu falava para ela, era a mesma coisa que não falar para ninguém. E eu pensava... Ela sabia do que acontecia. Que ele era violento com você, ela sabia que ele te batia, que ele te estuprava, ela sabia de tudo e nunca fez nada. Meu Deus, não sei nem o que dizer. Aí, às vezes, eu pensava assim, se eu falar para minha família, meu pai é uma pessoa grande, tamanho. Aí eu pensava, cara, se meu pai bater, mata ele. Tá vendo como são tantas camadas? E meu pai pode ser preso, pode trazer um problema para minha família, por algo que eu posso resolver. E aí o ciclo ficou se repetindo, nesse loop. E em que momento que você percebeu assim, chega, não dá mais? Pois é, no meio de tantas coisas que aconteciam, terminar, voltar, briga e ciúme, porque era muita coisa assim, era ciúme imaginário dele, era uma coisa que não acontecia. Então, assim, a gente estava um dia em uma festa de crianças e tinha uma brincadeira de criança, sabe? E como eu sou baixinha, a pessoa sempre fica brincando comigo, entra na brincadeira, aquela coisa, eu fico rindo, porque é algo que eu sempre convivi com isso. Aí uma dessas, ele acabou me empurrando para entrar na brincadeira. Ele te empurrou? Me empurrou. Aí, sabe, a gente às vezes é surpreso e a gente fica olhando para ver quem foi que fez, né? Uhum. Aí eu falei para ele, para! E ele ficou bravo. E ele me puxou pelo braço do local onde a gente estava.
Na festa, na frente de todo mundo, Na ou de uma frente. forma assim? Não, na frente de todo mundo, assim. Saiu Me te pegou. arrastando. Sim. Nossa. Aí ele me pegou e a casa dele era na frente dessa festa. Então a gente atravessou a rua, chegou lá em casa e ele já ia brigando no meio do caminho. Que não era para eu estar deixando ele passar vergonha na frente dos outros, que eu não tinha por que fazer isso daí. Eu falei, mas para, somente eu falei já, para tu não fazer isso daí porque eu me incomodei. Não, mas tu não pode fazer essas coisas na frente dos outros, não. Tu não pode me molhar e esse tipo de coisa, sabe? Aí entramos dentro de casa e eu falei para ele tentando me explicar. E antes de começar a me explicar, ele veio e me bateu no rosto. Te deu um tapa. Me deu um tapa na cara. Aí comecei a chorar. Comecei a chorar e eu fiquei assim como um choque, sabe? E antes de eu começar a responder para ele, ele veio, me deu outro tapa. Ele falou, tu não veio feia que tu se vê chorando? Imediatamente começou a chorar? Eu comecei a chorar e ele falando, tu não veio feia. E ele não se comoveu em nada? Não, ele falou que eu me veia feia chorando, sendo que ele era o responsável de chorar. Ainda ficou te diminuindo, ainda ficou, como o espanhol fala, se burlando de você, enquanto você chorava. Aí ele pegou e me pegou pelo cabelo e pelo braço e ele me arrastou na distância mais ou menos até o banheiro e ele me colocou na frente do espelho desse banheiro. Saiu te arrastando pelos braços e pelo cabelo. Meu Deus. Uma distância mais ou menos grande. Aí ele me colocou na frente do espelho e ele continuou falando, tu não vê feia que tu se vê chorando? Tu se vê muito feia chorando. Tá vendo o que tu faz? Faz, tipo, como se a culpa fosse tua dele ter te batido. Sim, porque fui eu que provoquei que ele ficasse desse jeito, né? Aí eu tentava me defender para ele parar, para fazer essas coisas. Aí ele foi que ele me jogou no chão e começou a continuar a me bater, continuar a me lá no banheiro continuam as agressões. Sim, continuava a agressão. Aí uma dessas ele continuava me defendendo. Aí nesse daí ele colocou o pé dele aqui no meu rosto no chão. Eu estava deitada no chão, ele colocou o pé aqui e como não se sei. fosse uma forma de te humilhar. Sim, já. E eu estava praticamente esperando já ele me bater com o pé, porque era o que faltava já. E eu fiquei assim fica como um apito na minha cabeça, como um e eu fiquei como em estado de choque. Sim. E passou assim como um filme não sei, na minha cabeça passou muita coisa desde o início até aí, até tanta coisa. E eu parei de reagir. Ele continuava falando e eu escutava ele muito longe, falando. Aí nisso, ele viu que eu já não estava reagindo e ele parou. Ele parou e ele ficou me olhando, ficou calado, levantei, me limpei, sequei meu rosto, me olhei no espelho, me arrumei e fui para casa, porque minha casa era perto também. Aí ele não veio atrás, ele não falou nada mais, ele simplesmente deixou para lá. Deixou você ir? Porque já também tinha acontecido muitas vezes a gente brigava e ele deixava eu ir embora e às vezes depois ele aparecia, depois lá em casa, mandava uma mensagem, qualquer coisa, aconteceu mesmo de sempre, né? Já era de costume isso Sim, acontecer. ou às vezes ele vinha atrás, mas não era continuar a briga ou ele tentasse justificar que, olha, foi isso que aconteceu e por isso eu agi daquele jeito. Sempre é uma justificativa para ele, para o lado dele, nunca era para o meu. Aí eu peguei, fui para casa, no meio do caminho eu continuei pensando tudo que tinha acontecido. Você morava perto ali? Sim, perto da casa dele. Aí eu cheguei lá em casa e pensei assim, isso aqui vai continuar, porque semanas antes ele tinha pedido minha mãe em casamento para meus pais, né? Aí eu pensei assim, se isso está acontecendo agora, daqui para frente vai ser pior. Porque eu já vou ser casada com ele e ele vai se sentir com mais direito em fazer mais coisa comigo. E eu tava assim, tipo, um pouco mais protegida porque eu ainda morava com meus pais, sabe? Sim. Mas já morando com ele, já daí pra frente, sabrá Deus o que ia acontecer. Aí eu peguei e mandei uma mensagem pra ele, que eu tava terminando o namoro com ele. E ele falou para eu pensar direito, que ele me ia deixar pensar os dias, porque já acontecia da gente terminar e voltar, e ele falou, não, tenho uns dias para tu pensar, tu se relaxar. Eu falei, não preciso me relaxar, não. Tô terminando com você de vez. Tô cansada, já cansei, já, para, chega. Aí ele falou, não, tranquila, aí pronto, deixei até aí. Aí no dia seguinte fui convidada para um aniversário de uma amiga minha, que eu nunca saía sem ele. Às vezes eu ia para um local e ele acabava chegando lá, mas sempre éramos nós dois juntos. Aí nesse dia fui comemorar com meus pais e falei para ele que eu queria ir para lá, eles deixaram, eu fui para lá e tudo bem. Aí eu compartilhei com ele e no dia seguinte eu acordei meio gripada, com febre, essas coisas. Todo o estresse talvez baixou a imunidade, né? Pode ter sido, sim. Aí ele mandou mensagem que ele soube
eu imagino que pode ter sido pelas minhas redes sociais, como ele tinha Acesso acesso, às tuas senhas. pode ter sido que ele me viu uma foto, viu uma conversa, alguma coisa, e ele soube que eu fui para aquela festa e começou de novo a brigar comigo, que isso que eu queria, por isso que eu falei para ele ter um tempo, porque isso que eu queria, sair com os outros para minhas amigas me apresentar macho, porque ele sempre colocava era homem na minha vida, sempre, coisa que nunca teve. Aí eu falei pra ele que eu nunca não fiz isso, mas mesmo assim eu não tinha que dar satisfação pra ele porque a gente ainda não namorava. Aí como ele viu que eu já não estava querendo ter mais conversa com ele, ele apareceu lá na minha casa, querendo brigar comigo, ele me chamou lá, Quando ele viu que não estava conseguindo te manipular, te convencer, ele foi lá presencialmente. presencial. E como a gente morava junto, foi rápido, foi imediato, assim, ele soltou o celular e foi pra lá. Bem pertinho, né? É, aí ele pegou e ele chegou lá, querendo conversar comigo e realmente estava passando mal. E ele começou a se alterar mais ainda. Eu falei para ele que eu não queria falar com ele, que eu já tinha terminado de vez com ele e que já não devia satisfação para ele, sabe? E ele começou a se alterar mais e nisso minha mãe entrou na conversa, porque assim, ela nunca tinha visto ele tão alterado desse jeito. A máscara dele caiu por um momento. Aí minha mãe, o que foi que aconteceu? Eu tentando ainda ocultar, falei, não, Sim. já ele está indo embora, não. Aí ele falou na frente da minha mãe, ou tu fala comigo aqui, ou tu quer que eu fale na frente da tua mãe? Como se Te fosse uma amedrontando. como se fosse uma coisa e não era nada ruim. Aí Mas como minha, ele já te manipulava, né? Ele tentou sim, ali mais uma sim, porque ele vez. sempre veia como que eu tentava ocultar as coisas e eu aceder de novo nesse Aham. momento. E Aí eu falei, acredito que dessa vez ele tentou, e aí quando ele percebe que você não tá cedendo, ele vai e faz essa ameaça. e nisso minha mãe reagiu também e falou, tá ficando louco, menino? Como tu vai falar essas coisas na frente de mim? Vai embora, tu não tá vendo que ela tá doente, não? Aí eu entrei dentro de casa e eu não quis mais conversar com ele. Eu só sei que ele ficou bravo, essas coisas. Passaram os dias e do nada eu recebi uma mensagem dele. Se arruma aí que a gente vai pra praia. Era como se o teu não valesse nada. Exatamente, porque já era uma costume de que a gente terminava e dava um espaço, mas mesmo assim ele sempre sabia o que eu fazia, para onde eu ia, com quem eu conversava, todas essas coisas aí, porque já, assim, era uma convivência que a gente tinha tóxica desse jeito, sabe? Então eu falei para ele, não, já te falei que de vez eu tô terminando com você. Aí ele adotou o papel de vítima. Aí ele botou a outra máscara. Se se vitimizar de que como eu ia terminar o relacionamento, que eu tinha que entender ele de novo, eu ter que entender ele, sabe? Aí eu falei, não, mas eu tô terminando, eu não quero mais continuar, não quero mais, eu não queria já nem sequer conversar com ele. Eu já tinha dado um não, já tinha Todos os teus limites já tinham sido ultrapassados. já não tinha já mais paciência já para conversar de novo, que eu já tinha conversado, já que tinha acontecido, e não queria mais. Aí ele, não, mas tu não pode terminar comigo, não, então eu vou começar a beber, tipo, como me ameaçar que ele ia a fazer uma coisa com ele. Eu vou começar a beber, e tu sabe que se eu beber e eu me descuidar, eu posso entrar em coma de novo. E Tentando mexer com a tua sensibilidade. aí eu falei, cara, então já daqui pra frente já é contigo, já. O que acontecer contigo já é. Querendo te fazer se sentir culpada. Tipo, você não me quer, então eu vou me destruir, a culpa vai ser tua. Eu vou beber, eu tenho diabetes, aí eu vou entrar em coma e a culpa é sua porque me deixou. Uhum. Aí e eu vou fazer isso e, poxa, pensa direito, não sei o quê, muito tempo a gente junto. E falei, não, não quero continuar mais, bora terminar por aqui, já daqui para frente já é você com você e eu com minha vida já. Aí pronto, ele parou, realmente ele começou a beber, começou a postar, e a família dele, a mãe dele, o pai dele começaram a me ligar. Tu tá vendo que ele está bebendo, tu sabe que ele vai ficar sempre coitadinho ele. Sempre o coitadinho e você, na cabeça deles, era seu dever salvá-lo. Isso, salvar é cuidar dele. Cuidar dele. Cuidar dele, porque também, sempre que acontecia uma coisa com ele, era eu e minha família ajudando ele. A tua família também ajudava? Sim, Ele ajudava. era muito problemático, sempre. Não, assim, coisas da doença dele, por sempre causa da era doença. tadinho, sempre era uma saída, era uma comida especial para ele, sempre uma bebida especial para ele ficava doente, todo meus pais mundo lá corriam com as mimando coisas ele. sempre foi assim. Então, acho que também a família dele se acostumou e acho que por isso eles quiseram ir por esse lado. Uhum. Aí eu falei, não, se ele já é de maior, ele sabe o que ele está fazendo, e se ele não quer se cuidar, mas tu sabe que ele pode cair em coma, vocês conversam, se dão um tempo se vocês quiserem, mas vocês são tão lindos juntos, bora se dar mais uma nova oportunidade. Eu falei, não tem mais chance, daqui para frente já não tem mais chance.
Aí continuou assim e depois de um mês ele sofreu tanto que ele acabou namorando com outra menina e casando com ela, já morando junto. Terminou a relação e em menos de um mês ele já estava com outra. Morando Morando já com a junto. menina, né? Olha o sofrimento do pobre. Mas mesmo assim, como a gente estudava junto na mesma faculdade, a gente estava em férias nesse período e quando a gente voltou, todo mundo ficou surpreso porque eu nem coloquei em nenhum lugar, nada. Mas assim, ele sempre sabia as conversas porque eles tinham Te acesso às minhas monitorava? coisas, né? Aí eu conversava, ele sempre mandava uma mensagem: ah, eu soube que tu falou para fulano tal coisa. Aí eu, como ele vai saber? Mas obviamente ele veio as conversas e sabia que eu tinha conversado, né? Uhum. Aí ele sempre, coitadinho, todo mundo na faculdade falando: poxa, mas você era tão lindo casar, porque vocês terminaram e tal. Tu não tá vendo ele que tá triste? Eu falei: poxa, mas ele tá tão triste que ele casou de novo. Aí tinha pessoa que ficava assim, como surpresa, sabe? Porque ele tinha contado uma parte da história, mas não contava a Porque outra, sempre né? você era tóxica e do nada a relação acabou e ele já está casado com outra. As pessoas começaram a ficar confusas. Aí eles ficaram como confusos, como que já ele contou uma parte da história, mas não contou isso aí, que ele já tá namorando. Aí, pois é, já ele já é de outra, já. Isso já não tenho mais a ver, se ele sofreu, se não sofreu, já tô continuando com minha vida, já pronto daí. Porque eu também já tava já com a cabeça já mais ocupada, porque eu tava terminando a faculdade, tinha que fazer TCC e essas coisas daí. Tinha nem tempo para estar sofrendo, né? Tinha mais tempo, minha preocupação era outra. Mas, assim, eu acho que como ele já não era tão pouco homem de falar as coisas para mim, ou sei lá, ainda tinha assim, aí, para querer falar alguma coisa para mim, ele ia falar uma coisa para a mulher dele, e Para ela poder ia manter ali infernizando a e tua ela vida. ia e falava coisa para mim, jogava coisa para mim, passava pelo lado, mandava uma mensagem, postava uma coisa nas redes sociais, uma coisa assim. E eu, oh, coitada, olha Não que sabe onde ela está dourada. se metendo, né? E daí continuou, eu terminei minha faculdade, ficou um tempo por lá e já vim embora para cá. Depois de um tempo, realmente, eu continuei pensando se realmente valia a pena terminar, porque foi um relacionamento de 6 anos, foi o meu Mesmo depois primeiro. que você veio para o Brasil, ainda ficou mexida. Sim, sim. Eu pensei assim, pô, foi um relacionamento grande, 6 anos, Uma eu. vida, né? A tua adolescência, dos teus Sim, 14 aos foi meu 20 primeiro anos. namorado, então, foi assim, todas minhas experiências foram com ele, sabe? Uhum. E nisso daí, ela entrou também na conversa, ela falou que se ela queria, ela saiu do relacionamento, pra gente voltar. Eu falei: não, eu não quero voltar, simplesmente eu tô com esse pensamento, porque não é fácil, não é fácil, mesmo tendo todos esses episódios de agressão, essas coisas, no fundo a gente, não sei se é um amor ou um carinho ou uma dependência que a gente tem daquela pessoa. São muitas coisas. E não é de um dia para outro que a gente consegue sair. Uhum. Mas eu me mantive e consegui sair disso. Se manteve forte. A tua vinda para o Brasil teve relação com esse término? Sim, porque antes de eu vir para cá, nas férias eu consegui vir para cá, eu fiquei um momento triste, tive o apoio da minha irmã, aquela coisa. Mas quando eu voltei, que eu vi que ele já tinha um relacionamento com outra, já ajudou um pouco mais, já Decidi decidi a se mesmo. afastar de uma vez, Sim, né? sim, sim. E talvez essa vinda para cá tenha te salvado, Sim, você não voltar atrás. Porque mesmo aqui ainda titubeou, né? De sim, voltar. e eu acho que se ele não tivesse se relacionado tão rápido também, eu acho que também influenciou isso muito. Foi muita Foi. coisa, mas também eu acho que a decisão real foi aquele dia da última vez que ele me bateu. Foi para ti, foi ali a gota Já, d'água. já, Já porque estava no teu claro, limite. porque foi um filme assim, passou na minha cara, como que eu veia como que de fora de mim, sabe? Eu me veia no chão e eu veia Vendo toda como aquela situação. toda aquela situação, como que eu não mereço isso daqui. Eu não mereço isso daqui. E aí a gente já sabe, né? Que ele foi escalando, né? Primeiro te xingou, te humilhou, te diminuiu. Isso durante esses anos. Até ele chegar a te bater, levou tempo. E aí ele já estava te batendo, já te espancando, já te jogando no chão, pisando em você. Aí passou pela tua cabeça: próximo passo, me caso com ele, o próximo passo é eu no cemitério. Foi isso que passou pela tua cabeça? E a gente sabe que não é um engano, né? Não, não é um engano. E o que você quer? Você quer falar alguma coisa para as mulheres que estão nos assistindo agora? Pode olhar ali para a câmera e deixar o seu recado. Que não é fácil, não é fácil sair e que a gente tem que procurar ajuda. Falar para as pessoas, porque às vezes a gente se sente avergonçado, se sente com vergonha de falar: ah, preciso de ajuda, tudo está acontecendo isso, porque pelo menos no meu caso eu sentia que era o meu dever solucionar aquilo, somente eu. E não é assim, não é assim.
A gente tem que procurar ajuda dos outros, falar, olha, está acontecendo isso, ouvir, porque muitas vezes eu escutei de muitas pessoas, deixa ele, porque demais tinha pessoas que olhavam o lado bom dele, mas tinha pessoas que olhavam o lado ruim dele. Então tinha que aprender a escutar essas coisas. E não é fácil, porque até agora, até um tempo atrás, para mim era complicado eu, de novo me arrumar, me maquiar, fazer, porque ele conseguiu me diminuir tanto, que eu não me sentia bonita. Eu colocava uma roupa e eu não me sentia legal com aquilo. Porque, de novo, vinha aquela coisa na minha cabeça, será que realmente não me vejo bem com isso? Será que realmente eu não estou bonita com isso daqui? Então, assim, procurar uma ajuda. E não é fácil, mas é o melhor a gente sair daí. Não é fácil, mas é possível. E a história da Jen tá aqui para vocês verem se você está vivendo um relacionamento que já começou com controle, com ciúme excessivo, já começou a te diminuir. Não espera o próximo passo, que é o empurrão, puxão de cabelo. Se você já está nesse nível de empurrão, puxão de cabelo, não espere o próximo passo, que é a agressão física. E se você já está na agressão física, sai daí agora, porque o próximo passo é matar você. Jen, eu quero te agradecer muito, viu, por você ter vindo aqui, trazer o seu relato. Eu espero que o seu relato inspire muitas mulheres para conseguirem romper esses ciclos e viverem, porque chega de matarem as mulheres, né? E não vai embora não, que eu ainda quero falar com você. Se você também tem uma história e sente que essa história merece ser contada, manda seu relato para mim. Todos os meus contatos vão estar aqui na descrição desse vídeo, inclusive meu WhatsApp e o meu e-mail. Você pode me escrever por lá. E se você não quiser ser identificada, não tem problema nenhum. A gente pode mudar o seu nome, mudar alguns detalhes da sua história e preservar a sua identidade, mas sem perder a essência daquilo que você viveu. Agora, se você é daqui de Boa Vista, Roraima, e não tem problema nenhum em se expor e quiser vir aqui pessoalmente pra gente conversar, vai ser um prazer receber você aqui comigo. E se você mora em outro estado e também quiser contar a sua história, a gente pode fazer uma live, uma entrevista online. É só você entrar em contato comigo, que a gente combina tudo direitinho, a gente deixa tudo agendadinho, te mando o link. E quem sabe a sua história não seja justamente aquilo que outra mulher precisa ouvir para perceber que ela também pode sair dessa. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com alguém que precisa ouvir essa história e se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos relatos. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e até lá!